Então, nesta tarde, nós vamos falar sobre um assunto, como toda a Bíblia é, fascinante. Bons costumes. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 33, e diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Senhor amado, Senhor vivo, verdadeiro, maravilhoso, Jesus querido, fiel, digno, libertador, consolador, misericordioso Pai, aquele que todas as manhãs nos diz bom dia com um sorriso nos lábios. Aquele, Senhor, que todas as manhãs nos desperta dizendo: tem de bom ânimo. Senhor, a Ti clamamos que nesta hora, Pai, Tu possas me usar, minhas cordas vocais, minha mente e coração, para que eu possa passar à Tua igreja a Tua vontade. Porque nós cremos que a Tua vontade é soberana. Me ponho à disposição do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Costumes. O que são costumes? Muito obrigada, minha querida pianista. Costumes, tecladista, que não tem piano aqui, né? Costumes são regras e maneiras culturais repetidas. Ou seja, costume é um modo de agir, é um comportamento, é um procedimento, são hábitos. Por exemplo, você tem costume de vir à igreja. Você tem o hábito de vir à igreja. Há pessoas que têm o costume de toda tarde tomar um cafezinho. Né? Toda tarde tem que ter o cafezinho, naquela hora. Parece que o nariz cheira até o café do vizinho. É hora de cafezinho. Se tiver o bolinho da Idalina, então, é da Nicinha, aí fecha. Ou do esposo da nossa bispa. Né? Um cafezinho com bolo. Eu não tomo café, mas deve ser muito gostoso. Eu nunca tomo café. Eu não sei nem qual é o sabor do café. Porque eu não tenho costume. Eu não fui acostumada desde pequena, já contei para vocês, né? Já contei essa infelicidade, como diz o apóstolo Paulo, ingloriamente eu confessei, por que eu não tomo café. Quem não lembra, pergunta aos irmãos. Enfim, então todos nós temos costumes. É aquele costume de botar o controle remoto no mesmo lugar. Aí alguém tira o controle e você faz uma história. Cadê o controle que estava aqui? Eu já falei que o controle é aqui, que não... Não é assim? Cadê a minha escova de cabelo que eu tenho o costume de botar aqui? Mas a minha filha, que tem cabelo bom, o cabelo da Ana Laura é bom, graças a Deus. Ela tem o costume, né, de pegar a minha escova. Cadê o alicate de unha que eu tenho o costume de botar aqui? Nem a amada, que só tem homem em casa, duvido que o alicate dela pare no lugar. Marido e filho, a pinça de sobrancelha. Cadê a minha pinça que eu tenho o costume, o hábito de botar aqui? Tomou Doril, sumiu. Então, tirando isso, né, do alicate quebrado, daquilo tudo que some, nós temos os nossos costumes. Costume da sesta depois do almoço. Quem tem esse privilégio? Eu não tenho. Deve ser bom. Eu não tenho. Em Bispana, um dia a gente vai ter. Quem tem filho pequeno ainda não tem sesta de tarde, não. De tarde a gente é professora. Vamos lá. Aquele costume que você tem, os seus hábitos. São inúmeros os costumes e as tradições, em todas as culturas. Em alguns países, por exemplo, as pessoas têm o hábito e os costumes, por exemplo, o costume de não comer carne de vaca. Né? Na Índia, eles não comem carne de vaca, porque a vaca é um animal sagrado para eles.
Em outros países, né, nós sabemos que os orientais têm o costume de comer insetos. Escorpião, barata. Barata eu nunca vi, por uma acaso. Deve comer também, né? Grilo, cachorro. É verdade. Cobra, né? Em alguns lugares, as pessoas não entram em casa de chinelos. São costumes. Alguns deles são bons costumes. E os maus costumes, também falaremos neles. Uma pessoa pode ser maravilhosa. Uma pessoa pode ser muito educada. Ter princípios. Mas se não estiver atenta e vigilante, ela pode ter a sua vida corrompida, estragada, descomposta, alterada, adulterada, viciada, subornada, pervertida. Isso tudo significa corrompido. Então, eu vou ler o versículo que diz assim, por favor, versículo 13, 15 e 33, diz assim, deixa aí. Não vos enganeis, as más conversações estragam, decompõem, alteram, adulteram, vicia, subordina, perverte os bons costumes. Apóstolo Paulo diz, não vos enganeis. Apóstolo Paulo estava dizendo a uma igreja, a crentes, não vos enganeis. Porque a igreja de Coríntios, ela estava achando que a idolatria não era algo tão mal. Ela estava achando que não era uma coisa assim, não, nada normal. É como hoje em dia, o costume que está se criando, né, das pessoas mudarem as suas opções, das pessoas começarem a ingerir álcool muito cedo, adolescentes, a fumar. Mas isso não há tanto mal assim, né? Todo mundo faz. Todo mundo que jaz no maligno, porque nós que jazemos em Cristo, não temos esse costume. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja, para os coríntios, olha, vocês não se enganem. Os ímpios que estão à vossa volta estão, se você der ouvido, se você caminhar com eles, vocês serão corrompidos. É aquela pessoa que está totalmente enganada. Todos nós já conhecemos. Sabe quando você olha para uma pessoa? Vamos pensar num casal. Você está vendo um casal e você olha assim e diz assim, aquela pessoa não tem nada a ver com a outra. Não acontece isso? Às vezes a gente se engana, né? Mas, às vezes a gente acerta. Quando a gente olha e vê assim, não tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes a pessoa está totalmente enganada. O que fazer nesse momento e numa situação dessa? Orar por aquela pessoa. Se você vir um irmão pecando, se você vir um irmão procedendo de forma equivocada, o que você faz por esse irmão? Ora por esse irmão. Mas o que corrompe? O que corrompe? O que vicia? O que adultera? O que altera? O que faz com que isso altere? Se eu tenho bons costumes, e é o tema desta tarde, e eu tenho más conversações que me corrompem, significa dizer que as pessoas que andam, ou que eu estou andando com elas, estão o quê? Falando, estão o quê? Está aí, vamos embora. Vamos analisar o versículo. Vamos embora, como diz o nosso apóstolo, vamos embora. As mais o quê? O que corrompe? Conversações. Você conversa com a sua televisão? Conversa. Você conversa com o personagem da novela? Conversa. Né, minha amada? Peguei você agora. Você conversa com o jornal que só fala de coisas de sangue? Conversa. Isto também corrói.
Porque nós temos, e graças a Deus eu não vejo novela há muitos anos na minha vida. Muitos. Nem sei dizer há quanto tempo. Graças a Deus eu não tenho tempo. E o tempo que eu tenho, eu não vejo, eu não preciso desse entretenimento. Porque você vê uma novela onde um homem casa no final com 3 mulheres. Lembram disso? Que tinha uma novela dessa aí? Que o ator até depois se separou da própria esposa. Novelas que agora, e eu, em nome de Jesus, nós temos que dar, eu me levanto dando um basta a isso. Porque as novelas estão querendo incutir, jogar dentro dos lares o transexualismo, o homossexualismo. E vocês estão vendo agora, tem uma novela que eu li na internet, né, no jornal eletrônico, que uma jovem vai virar homem. Não sei quem vê, também ninguém vai dizer agora, porque vai ficar com vergonha. Né? Quem está vendo não vai falar nada, senão a bispa vai dizer, eu sou a noveleira da igreja. O diabo está tentando converter, corromper. Nós somos convertidos. Tentando corromper o povo de Deus. E o povo de Deus está dando ouvidos. As más conversações corrompem bons costumes. Qual é o teu bom costume? Eu tenho um bom costume de orar. Eu tenho um bom costume, não é isso? Nós todos aqui temos. O bom costume de orar, o bom costume de falar em línguas, o bom costume de louvar a Deus, o bom costume de quando eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, eu me calo, eu entro no banheiro, fica apertada na hora. A gente está sempre apertado, né? Vai no banheiro, se ajoelha, Senhor, essa potestade já caiu por terra, em nome de Jesus. Seja o que for. Você tem que orar, porque as coisas na vida do cristão não acontecem por um acaso. Há um propósito em todas as coisas debaixo do céu. Esta semana, nós estávamos conversando com uma bispa da igreja que disse que o seu marido foi fazer um exame de rotina e descobriu uma doença. Você acha que isso foi por um acaso? Não. Deus está cuidando de você, da sua família, de cada um de nós. Então, Ele sabe o porquê de cada coisa. Não temas. Você é fiel a Deus, você cumpre a sua parte com Deus. Então, não temas, porque é Ele quem conduz a sua vida. Pode parecer, mas é uma urucubaca, que nem eu ouvi uma senhora falando. Isso é, como se falou Rio Grande em outra expressão, mal olhado. Aí eu olhei para ela e falei, está amarrado? Como assim? Uma pastora falando, isso é mal olhado? Aí eu, na frente da bispa, mandou essa. Falei, minha amada, você está precisando se converter. A graça de Deus te basta. Não tem mal olhado, não tem olho grande, não tem macumba, não tem erva cidreira, erva daninha, não tem praga nenhuma que chegue à nossa vida. Não tem. Aplauda Jesus. Porque Ele diz que Ele dá ordens aos anjos dEle ao teu respeito, a respeito da tua casa, dos teus filhos. E se alguém disser, mas você mora no Rio de Janeiro, aquilo não presta. Foi aqui que Deus nos botou, e é aqui que Deus nos guarda, é aqui que Deus vai nos fazer prosperar, aqui que Deus vai nos abençoar, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Nós não estamos alheios ao que está acontecendo no Rio de Janeiro e no mundo. Mas nós sabemos que nós servimos a um Deus que cuida de nós. E é nisso que nós nos apegamos. Nós não nos deixamos corromper pelo noticiário. Conversávamos, Bispa Ana, eu e meu marido. Nós paramos de ver alguns noticiários, amados. Você senta com seus filhos na hora do almoço, começa a falar mal de São Gonçalo. Olha, os irmãos de São Gonçalo abençoados. Vem passando pela ponte Rio-Niterói, fala mal do Caju. Aí vem assim, Ilha do Governador, Jacarepaguá, acaba lá em Vargem Grande. Está tudo perigoso. Só que nós vivemos com um Deus que diz, tende paz, porque eu venci o mundo.
E se você se deixa corromper por as coisas que você ouve, você deixa de vir à igreja. Porque é longe, porque é perigoso. E você começa a ouvir, olha, não vai nessa igreja não, mas olha, aqui vai ter uma festa junina. Agora é junho, né? Julho, né? Festa julina. Aí um monte de crente. Não vem à igreja porque é perigoso, mas vai para a festa julina, comer aquilo tudo oferendado a São... Quem é santo? São João? São Pedro, sei lá quem é desse mês. Santo Antônio. É Santo Antônio, São Pedro e São João, né? Como assim? Você está sendo corrompida? Bispa, que interessante. Não tinha me dado conta disso. Sabe, Lana? É assim. Você vai na igreja, você já foi na igreja essa semana. Você vai na igreja de novo. Está muito frio. Amada, aproveita para vir na igreja com sobretudo. Bota um cachecol, fica bonito. Vem na igreja. Quiser me dar um cachecol, também aceito. Por causa das más conversações, muitos irmãos se envolvem em problemas errados. Às vezes, alguns chegam a se desviar dos propósitos de Deus para as suas vidas, vivendo em maus costumes. E minha ligadinha? A Bíblia compara a língua. Vamos ver o poder desse chaveco no ouvido, né? Sabe aquela pessoa que todo dia vem para você e fala a mesma coisa? Vamos dar um exemplo de criança. Criança é melhor, porque aí, né, você bota o exemplo na sua vida. É aquela pessoa que diz assim, ô mãe, você pode me dar um iPad? Aí a mãe olha para a criança e fala assim, em dezembro, no Natal, que a mãe está juntando dinheiro, né? Que é caro para caramba. Aí dá 15 dias, a criança volta de novo e fala, ô mãe, eu não quero te enjoar não, mas você pode me dar um iPad? Aí a mãe, coitada, já está contando lá, né? Já tinha ganho uma bênção, já vou comprar um sapato. Não vai comprar sapato. Nem comprou sapato para dar para a bispa. Só quem comprou... Não, eu ganhei um monte de coisa. Eu ganhei um monte de sapatos, um monte de irmã. Isabel Calixto, eu ganhei um monte de coisa de vocês. Não dá para usar como exemplo. Vamos tirar o sapato. A mãe está querendo comprar uma geladeira nova. Está juntando dinheiro para a geladeira. Aí vem o menino de novo. 15 dias, 45 dias depois. Ô, mãe, você não pode me dar meu iPad, não? Meu filho, nós estamos em julho, eu falei que é dezembro. O menino enche tanto que ele converte, ele muda a sua forma de pensar de uma coisa. Geladeira já está velha até hoje. Eu vou fazer uma prestação e comprar um iPad para esse menino. Não é assim? É, sim, eu sou mãe. Às vezes, você deixa essas conversas... Eu estou usando uma conversa bem tênue, porque uma criança não está aqui nos corroendo. Mas para que você entenda que o muito falar no ouvido faz com que você mude de atitude. Não é verdade? Aí a mãe vai lá, quando vê o preço do iPad, é mais caro do que o preço da geladeira. Mas como a gente tem o coração de manteiga, moço, pode pagar em quantas vezes? 24, tá bem. 24 vezes o iPad da criança. Quebra, não congela nada. Você ouve e muda a sua forma de pensar. Às vezes algumas pessoas mudam para se ver livre da situação. Pô, vamos lá no pagode comigo. Eu nunca fui no pagode, graças a Deus. Uma vez disseram que a bispa devia ser pagodeira, porque o pai dela era preto, o pai dela era pagodeiro e eu também. Nem ele, nem eu, graças a Deus. Ai, meu pai, o povo fala demais. Vamos voltar para a mensagem. Vamos lá no pagode. Tem um irmão lá na igreja que é puxador de samba. Tem a profissão de cantor. Vamos lá no pagode. Não, filho, eu sou crente, sou de Jesus, eu não preciso mais disso. Passa um mês, passa 2 meses. Puxa, bispa Marta, vamos lá no pagode. Tu tem um vozeirão. Fica só aqui no backstage. Aí vem um parente que mora lá no Nordeste. E diz assim, olha,
eu queria ouvir um samba no Rio de Janeiro. Você já foi chamado, já sabe que tem aquele irmão, que não é irmão, né? Que é do Satanás, que fica ali te chamando. Olha só, eu conheço uma pessoa que vai sempre no pagode. Você quer muito ir no pagode? Então, você vai lá com a pessoa e a pessoa, vamos no pagode? Olha, eu não vou, mas eu trouxe essa pessoa aqui para ir. Aí a pessoa vira e fala assim, não, eu só vou se você for. Não é assim? E tem um monte de crente em raves, em baladas, em festa julina, junina, desconvina, porque tiveram os seus bons costumes corrompidos, corroídos, destruídos, como todos esses sinônimos aqui das sinonímias, estragados. O pior é que quando a pessoa chega lá, ela é o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que era bom se torna o quê? Mal. É corrompido em mal. Aí você começa a achar que não só é bom o pagode, como a caipirinha que servem no pagode. Qual o problema? Caipirinha, a gente é tudo natural. Cana é natural. Limão é natural. E pecado leva à morte. Porque quando mistura tudo, não é assim? Qual o problema de você tomar uma caipirinha? Você é filho de Deus, por isso mesmo que você não precisa de uma caipirinha. É verdade, minha bispa. E é assim que o povo de Deus tem sido corrompido, porque as más conversações do mundo têm corrompido os bons costumes, através da língua. Tiago 3:2 fala assim, a palavra do Senhor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. A Bíblia está deixando claro, vovó Lu, que nenhum de nós é perfeito. Tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito o varão. Gente, olha que coisa linda, Liane, olha que coisa linda, Liana. Se eu conseguir colocar a minha língua, a minha boca na palavra, eu serei um varão torto. Não. Minha bispa, serei perfeito varão. Você pode ser perfeito? A Bíblia diz que pode. Como? Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Próximo versículo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Versículo 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, se dirige para onde queira o impulso do timoneiro. Amados e queridos irmãos, não só no ouvir, mas no falar, nós não podemos usar a nossa língua para corromper ninguém. Então, o crente em Jesus, a mulher de Deus, o homem de Deus, não fala mal dos outros. Não quando, olha, eu vou ensinar um truque e um segredo para vocês. Não é truque, não, é um segredo, é sabedoria. Toda reunião de família, todo mundo conversa. E todo mundo tem uns pequenos tropeços. Toda história começa falando bem e acaba na fofoca. É verdade ou mentira? É verdade. Amados, a nossa língua. Língua de crentes. O apóstolo Paulo estava falando com crentes de Coríntios, olha, vocês não se enganem. A idolatria é pecado, Deus não se agrada. Não fiquem ouvindo, porque senão daqui a pouco você está achando que aquele padre que fala de Nossa Senhora, que fala, é uma pessoa maravilhosa. E aquele padre é maravilhoso. Aí já fica de olho no padre. Aí as coisas que o padre está falando, realmente não é tão ruim assim. E daqui a pouco você está achando que rezar o terço é normal.
Só que a Bíblia diz que nós não fazemos vãs repetições, nós somos de Deus. Tiago 3,6 fala assim a palavra do Senhor: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A gente consegue domar um cão, um animal selvagem, consegue. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal e contido, carregado de veneno mortífero. Tiago, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar mesmo, do mesmo lugar, o que é doce ou o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. A sua boca e a minha boca, nós somos arautos de Cristo. Se alguém chegar para você e disser: eu estou com uma doença incurável, a sua boca pode curar esta pessoa ou matar esta pessoa. Se você disser: o médico disse que não tem mais jeito, então vamos orar, porque eu conheço um que está acima do Hipócrates, pai da medicina, que se chama Jesus Cristo, e a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. E você ora e Deus realiza um milagre na vida da pessoa, e você dá vida a esta pessoa. Ou você se deixa corromper, porque não, mas esse tipo de câncer é mortal, é fulminante para a lei dos homens, mas não é para a lei de Deus. Então pode dizer, a medicina está dizendo aqui, não tem cura, mas aqui, neste livro sagrado, diz que tem cura, pela fé. Nós vemos várias admoestações contra a língua. Davi, no Salmo 34, 11, 14, diz assim: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Eu quero longevidade para ver o bem. Olha bem, para ver o bem. Então eu não posso pensar que vai acontecer o mal. Eu já rechaço o mal. Amados, quando chega alguém perto de mim, vem profetizando ou praguejando alguma coisa má, eu já falo mesmo, às vezes em voz alta: está repreendido. Segue-se pela raiz essas palavras. A pessoa até fica assim me olhando, porque senão você é corrompido. Você vai de avião. De avião. Você sabe quais são os meios de transporte de ser humano mais seguros do mundo? O avião e o elevador. Aí tem gente que não entra no elevador porque diz: vai cair lá no fosso. Aí você já está falando, aí você está do lado, você está frágil, sua serotonina está baixa. Aí você está com aquela depressãozinha de inverno, sabe? Aí você fala assim: olha, essa mulher está falando, de repente é a boca de Deus. Sabe nem quem é a mulher? É a boca de Deus. Eu tenho que ir para o 12º andar. Como eu estou precisando emagrecer, eu vou pela escada. Quando chega no 8º andar, tem um infarto fulminante, porque ninguém... É sério. Não é verdade? Quantas vezes a pessoa fala assim: mas você vai naquela igreja ali pertinho da Praça Seca, vai morrer logo com uma fuzilada. Na hora você fala: eu não vou morrer de nada, porque o Senhor põe os seus anjos ao meu redor, me guardando, a mim e a minha família. Eu vou ser abençoada, ainda trago bênção para você. Olha a língua, olha a confissão rebatendo as más conversações. Tiago também falou isso, em Tiago 1:26, disse assim a palavra do Senhor: se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Amados, às vezes nós enganamos o nosso coração.
Porque nós queremos as coisas que Deus não quer. Não fique triste quando o seu coração se sentir enganado. Deus, Ele tem o melhor, na hora certa. Ouça o que o Senhor diz pelo altar. E você vai ver a sua vida mudar. 27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha que palavra maravilhosa. Então, eu posso me guardar sem contaminação? A Bíblia está dizendo que nós podemos nos guardar incontaminados do mundo. Quer dizer, irmã Glória, que mesmo que as pessoas que nós convivemos com pessoas que têm mais conversações, se nós mantivermos o nosso foco no nosso Deus, nós não seremos corrompidos. Viu, Ângela? Não tem como corromper. Deus não permite. Provérbios 13:3 diz assim a palavra do Senhor: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Tem gente que põe a sua vida em ruína porque fala demais. Ensina aos teus filhos. Eu ensino o meu que está lá atrás. Vai ser papai da Filipa. Vocês já viram, tá? Ele lá e a Kemi, e a Filipa. Já está com 18 semanas. Disse que a minha neta já tem o tamanho de um pimentão. Eu não achei a mínima graça. Minha neta um pimentão? Como assim? Um ser humano de 17 centímetros. Será que ela vai ter cabelo da vovó? A vovó B. Tomara que tenha da vovó B. Porque da vovó B é liso, né? Não, tomara que ela venha saudável. Se vier sarará assim, vai ser linda. E vovó preta ajuda a esticar o cabelo. Vamos lá. Provérbios 13:3. Já lemos. Não arruine a sua vida. Você pode se corromper pelo que você ouve, más conversações, ou pelo que você fala. Eu não presto. Meu cabelo não presta. O meu corpo está cheio de celulite. Eu estou acima do peso. A minha mama está flácida. Você está se arruinando? Por quê? Senhor, obrigada, porque eu cheguei a 50, 60, 70, a 30, a 20, a 40, saudável, olhos que veem, ouvidos que ouvem, pernas que me fazem andar. Nós não podemos querer, na nossa idade, meio século, ter o vício que uma pessoa de 18... Não, isso não precisa disso. Cada idade tem a sua beleza. Se ame. Para de detonar o seu cabelo. O seu corpo não detone você. E se alguém vier dizendo, poxa, você está caidinha, hein? Aí você vira com a maior cara de pau. Paga a minha plástica, amado, que eu vou ficar levantadinha. Entendeu? Com educação, mas... Se algum marido aqui se atrever a dizer que você está caidinha, já estende a mão. Que é isso? Me dá dinheiro que eu vou fazer a plástica para ficar levantadinha. A pastora gostou. Eu acho que o marido dela falou isso para ela. Provérbios 18:21, Rodolfo, por favor. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Levante sua mão e diga, Senhor, que eu utilize bem a minha língua. Em todas as situações e circunstâncias. Que eu tenha sabedoria para utilizar bem a minha língua. Vamos meditar. Nós estamos caminhando para os 15 minutos finais. Obrigada pelo ar. Não tem mais Jô Soares. Agora que eu me lembrei que todo mundo fazia no Jô Soares, né? Ele tá velhinho, ele está doente.
mas fez a história deles. Vamos, como falam os nossos surdos, né? Passa para o lado, vou mudar de assunto. Eu quero abrir um parêntese. Meu filho, pastor Felipe, vai fazer ainda para essa noite, olha, é assim, na lata, o nosso vídeo, porque nós temos agora, na oficina de convivência, o trabalho. Quero pedir para as intérpretes de Libras que estão aqui de pé, só a bispa, fique de pé. Nós temos a bispa Maria Luísa, bispa Luzimar, bispa Sandra e bispa Tânia. Elas são as professoras de Libras. Libras, essa língua brasileira de sinais, que nós falamos com quem não ouve. Às vezes a pessoa não fala, não ouve, mas consegue se interpretar como? Se comunicar como? Falando Libras. Então, se você quiser fazer parte, procure uma das nossas bispas, e é muito importante. É mais um idioma. Eu estou aprendendo a falar com os surdos. Então, venha falar com elas. Mais uma proposta que a Igreja Cristo Vive lhe oferece gratuitamente. De 17h30 às 18 horas, todas as quartas-feiras, com as nossas bispas. Então, vamos falar aqui, vamos meditar um pouquinho quanto a essa questão das más conversações. As más conversações, elas têm destruído muitos corações, esperanças e vidas. Na Bíblia, nós vemos Sansão, um exemplo, né, da bíblico. Sansão, ele falava demais e ele dava ouvidos às más conversações de quem? De Dalila. Eu trouxe esses exemplos para você ver que, às vezes, as más conversações, elas não são assim grosseiras, elas são tranquilas. Sabe? Elas são sedutoras. Elas vêm. Vamos lá, gostoso. Vamos lá, não faz mal. Vamos lá. E vão corroendo. Sansão, ele falou demais, ele tinha um voto com Deus, não podia falar. Ele era um magistrado e ele acabou empurrando o carro de boi. Por quê? Porque ele falou, ele ouviu, né? Ah, me diz, Sansão, é o iPad. Ah, me diz, Sansão, por que você é tão forte? Ah, porque a minha unha está grande. Ela foi e cortou a unha. Deus estava mostrando para Sansão que tudo que ele estava falando para Dalila, ela estava fazendo. E ele não se deu conta, ele estava seduzido pelas más conversações dela. Não, se eu não posso tocar em metal, várias coisas que foram acontecendo. Até que ela falou, Sansão, eu te amo tanto, eu faço cafuné tão gostoso. Fala, tá bem. Se cortarem meu cabelo, eu perco a força. Você está entendendo? Que o chaveco, a má conversação, foi. A mãe me dá um iPad. Ainda tinha 6 meses. Dava para comprar o iPad e a geladeira. Ficou sem geladeira, porque não pegou o Black Friday de novembro. Black Friday. Aqui no Brasil é Black Friday, né? Lá é Black Friday. Sexta-feira negra, queima tudo. Nós vemos Ananias e Safira. Nós já falamos tanto aqui, né? O marido vem e fala, vamos dar o dízimo esse mês? Não. Para que dá o dízimo esse mês? A gente dá o dízimo 11 meses. Para que dá esse mês? Não vou dar, não. Você vai dar dinheiro para a igreja. Não, você diz assim, eu não dou dinheiro para a igreja, eu dou dinheiro para Jesus. Eu devolvo, o Senhor me abençoa e eu devolvo para que outras almas sejam salvas. Olha só, a pessoa fica quebrada. Você está dando dinheiro para pastor. Não, meu pastor trabalha, ele tem o dinheiro dele, não precisa do meu, não. A obra de Deus é que precisa do meu dinheiro, do meu envolvimento. Nós vemos Judas. Aí foi Ananias, falou com... vamos mentir para o apóstolo? Vamos. Mas você acha que nós devemos fazer isso? Vamos lá. Ele não vai saber que a gente pagou X e está dando Y. Ele mentiu e morreu. E a esposa? Aí veio a voz, a língua, e falou,
Pedro falou para Safira: vocês venderam por esse preço. Olha Deus querendo consertar as coisas. Só que ela ouviu o marido tanto falar, vamos mentir, que ela foi e mentiu. E ela teve a vida corrompida e morreu. Quanta gente que está nos assistindo agora corrompeu a vida. Não estou falando só de incrédulo, não, amados. Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, para crentes. Para crentes. Judas Iscariotes. Ele ouviu o quê? Tá bom 20? Não, 20 não. Tá bom 25? Não. Tá bom 30 moedas para você trair Jesus? E ele se vendeu. Vocês estão conseguindo entender a analogia? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quais têm sido as conversações que estão prestes a corromper o seu coração? Qual tem sido a proposta diabólica que tem sido soprada sorrateiramente na sua vida? Porque nesta tarde você vai dizer basta, em nome de Jesus. Não se engane. A palavra do Senhor diz, Paulo deixou claro isso em 2 Coríntios 6, diz assim a palavra do Senhor: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você e eu somos santuários de Deus. Nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis as coisas impuras. E eu vos receberei. Serei vosso pai. E vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então podem chegar no seu ouvido com muitas conversações. Mas só que você é do Senhor. E você é do teu Pai. E você é do Todo-Poderoso. E você não se deixará corromper jamais. Ou seja, não dá para querer, amados, não dá para querer harmonizar Deus e o diabo. Não dá para eu viver na igreja e ser mentiroso e roubar as coisas e fornicar e adulterar e pecar, porque eu vou estar me enganando a quem? A mim mesma. Nós somos do Senhor. Não dá para harmonizar o mal com o bem. Não dá para você entrar na justiça por uma causa que está errada. Você não, eu vou ser beneficiado. Não vai, porque Deus não nos abençoa com o mal. Deus só nos abençoa com o melhor, com o bem. Hoje em dia, né? Existem vários exemplos de maus costumes. O tema dessa tarde são bons costumes, exemplos de mentiras, exageros. Pessoas que vivem uma vida paralela ao evangelho. Eu sou evangélico, mas eu tenho uma vida paralela. Eu entro em sites que não pode, eu minto, eu oculto da minha esposa, eu oculto do meu esposo, eu roubo dinheiro da carteira dos meus pais, eles nem percebem. Eu gosto quando tem um monte de dinheiro, porque eu tiro uns dois e ninguém percebe. Está errado. Isso é feio, Deus está vendo, Deus vê tudo. Há quem se feche no seu próprio mundo.
Também há aquelas manias, né, os costumes dos hipocondríacos. Amados, tem gente que fica na sua orelha assim, estou com uma dor de cabeça. Chega para a pessoa e fala assim, como é que está a sua saúde? Hoje eu tive um exemplo maravilhoso. Eu perguntei para a nossa irmã Denise, como é que está a sua saúde? Ela olhou assim e falou assim, a minha saúde está muito bem, graças a Deus. Ela já passou por problemas seríssimos de saúde, tenho certeza que ela está se tratando. Mesma coisa a Carmen, passou por problemas de diabetes, mas ela não arreda o pé de orar e dizer que está tudo bem. Basta. Mas tem gente que é hipocondríaco. Chega do seu lado e fala, está doendo, e está doendo. Gente, a tua cabeça começa a doer. Isso pega. É igual bocejo. Se eu bocejar aqui, vai ter um monte de gente abrindo a boca. Ninguém está abrindo a boca, porque se abrir eu falo, hein? Sai perdigoto. Não deixe que ninguém corrompa os seus bons costumes pelas más conversações. Não deixe. Você sabe o que é certo e o que é errado. Opte pelo certo sempre. Há pessoas que são eu achei tão bonitinho, trouxe para vocês. Há pessoas que são desubicadas. O que é desubicado, bispo? De vez em quando a bispa traz umas palavras. Será que ela vai lá no dicionário? Eu vou no dicionário. O dicionário tem palavras lindas. Pessoas desubicadas são aquelas que veem apenas o seu ponto de vista. Então, é aquela pessoa que fica no teu ouvido dizendo, o teu cabelo tem que ser preto. Você gosta de cabelo vermelho. O teu cabelo, porque eu acho bonito. Você acha bonito. Sabe o que você faz, amado? Vai na farmácia Raia, compra uma tinta vermelha. Quando a irmã falar, o seu cabelo fica bom, bonito, você fala, olha, trouxe para você pintar o seu cabelo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou harmonizando as coisas porque é muito sério isso. Às vezes você perde a paciência de tanto que a pessoa fica querendo te converter, que a graça não te basta. Não é verdade? Tem irmãos da lei que ficam o tempo todo falando, mas você é da igreja do Miguel Ângelo? Aquela igreja que pode tudo. A igreja aqui não pode tudo, não. A igreja só pode o que a Bíblia diz que pode. Mas tem gente que fica querendo que você se decaia da graça. Que você se batize, que você jejue, que você vigilie. A Bíblia diz que Jesus falou assim, está consumado. Consumado estum. Então eu fico com Jesus. Eu não fico com aqueles que ficam querendo que eu me purifique, porque a Bíblia diz que nós fomos purificados, justificados e glorificados pelo sangue daquele que vive e reina. Nós servimos ao Cristo ressuscitado. Em Amós 3,3 diz assim a palavra do Senhor. Amós, lá na página 3, Rodolfo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Você tem capacidade de... Poxa, bispo, mas eu gosto tanto daquela pessoa, só que ela só vive me dizendo que ser crente não é uma boa. Para que ser crente se a gente pode viver a vida igual a todo mundo? Andarão dois juntos se não houver acordo? Pode haver acordo entre luz e trevas? Haverá acordo entre Cristo e o Satanás? Você se senta na mesa, Jesus aqui e o inimigo aqui? Atenção. Você não pode andar em comunhão com quem vai te corromper. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se você sabe que aquela pessoa tem maus costumes, não ande com esta pessoa. E não sou eu quem diz, é a palavra que diz. Essa pessoa poderá te afastar da igreja, te levar para o mundo. E quando um crente de Jesus, quando uma ovelha de Jesus chega no mundo, ela é humilhada. Ela é pisoteada e vituperada. Sabe por quê? Porque o Satanás sabe que ela não pertence àquele lugar. Então, quando uma ovelha está desviada, o próprio desviar já acaba com a vida dela.
E por isso que nesta tarde nós estamos aqui e no final dessa pregação nós vamos orar por aqueles que estão desviados do Evangelho. Aqueles que se corromperam pelas más conversações, para que o Senhor os traga de volta ao redil. Para que eles vivam uma vida sobremodo excelente. Que todos os dias, diariamente, no comportamento, no nosso falar, nós possamos viver isto. Olha, em Hebreus 10, 24, diz assim a palavra do Senhor: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Veja bem, tem crente que tem costume de não vir à igreja. Eu só vou na igreja uma vez por mês e está bom. Que isso? Você come uma vez por mês? Você vai ao banheiro quando batem a porta uma vez por mês? Vai morrer de constipação, amado. Tem alguns irmãos que têm costume de não congregar. Não preciso, eu vejo em casa, não está certo. Antes, façamos a demonstração, que é o que eu estou fazendo nesta tarde. E tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Jesus está voltando, amados. E todos nós iremos, porque nenhum de nós será corrompido, em nome de Jesus, nem nossas famílias. O Senhor é maravilhoso, Ele é bom, Ele é justo. Em Gálatas 6, 7 diz a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Você tem que vir à igreja. Nós estamos aqui participando a você, que é por graça, por misericórdia do Senhor. Então não é ninguém que vai chegar do seu lado, entendeu? Mas aquele... Volta, por favor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Quando você chega aqui abençoado, feliz com a sua vida restaurada, nós ficamos felizes por você. Porque na realidade é Deus que está lhe instruindo. E para nós terminarmos, abra sua Bíblia em Provérbios 21, 23, que diz assim a palavra: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Puxa, bispa, então eu vivo angustiada porque eu falo coisas que eu não devo falar, porque eu ouço coisas que eu não devo ouvir, porque se você ouviu foi porque alguém falou. Em Mateus 12, 37, diz a palavra do Senhor: porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenados. Além de você se livrar de angústia, de doenças, de afrontas, de pobreza, Deus vai te dar honra. Cuida da tua língua, cuida das tuas palavras. Provérbios 13 diz assim: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Tem muita gente que rejeita a instrução, seja a idade que for. Não adianta você falar o que é bom, que a pessoa diz: eu vou fazer o que eu quero. Diz a Bíblia que a afronta e a pobreza vêm sobre essas pessoas. Mas o que guarda a repreensão será o quê? Honrado. Honrado. Próximo versículo. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. A pessoa que é insensata, ela gosta de viver no mal, ela gosta de viver corrompida. Só que nós não somos insensatos, nós somos sábios, diz a Bíblia. Os 2 últimos versículos diz assim a palavra do Senhor: quem anda com o sábio será o quê? Para concluir esta pregação, nós começamos dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você andar com quem tem más conversações, você se corromperá, diz a palavra. E aí vem o sábio Salomão e diz: mas se você andar com quem é sábio, você será sábio. Olha a diferença. E não é a sabedoria do homem, é a sabedoria de Deus. Mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? As más conversações corrompem, está aí dizendo agora.
Disse Paulo à igreja de Coríntios, e Salomão está dizendo: o companheiro dos insensatos se torna mau. Então aquela pessoa que se corrompeu se torna má, Mônica. Era um filho bom, se torna rebelde. Era uma pessoa amável, não liga mais para nada. Era um bom funcionário, agora faz as coisas relaxadamente. Todo mundo faz relaxado, todo mundo deixa o patrão na mão e falaram tanto que eu também vou fazer a mesma coisa. E para terminar diz: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Levante a sua mão. O Senhor vai lhe galardoar com o bem que você precisa. O Senhor vai lhe galardoar com saúde, com felicidade emocional, com cura divina, com provisão financeira. O Senhor vai lhe galardoar com ajuste familiar. O Senhor vai lhe galardoar com tudo aquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. Você anda com sábios, por isso que você está aqui. Bispa querida, por isso que você será coroada, você andará com sabedoria. Você será galardoada. Galardão significa bênção, provisão, saúde, tudo aquilo que você precisa. Você vai se afastar hoje das más conversações. Às vezes é uma vizinha que está todos os dias. Vamos lá no centro de macumba, é mesa branca, é magia branca. Não faz mal a ninguém. E você não vai dizer para ela: primeiro você vai na minha igreja, depois eu vou falar. Não, olha só, amados. Eu sirvo a um Deus, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que conhece meu coração, minhas aflições. Eu não preciso de Satanás nenhum na minha vida. Eu não preciso de mesa de cor nenhuma na minha vida. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte. Fique aí na sua paz, eu vou orar por você e você vai ver. Afaste-se do mal. Você vai ver que esta pessoa vai vir pedir a você: me leve na sua igreja, porque eu estou precisando de algo forte. Receba na sua vida. Você não vai andar, sabe, com mais conversações, porque você não quer se corromper. Você vai andar com sábios, para que você seja galardoado com aquilo que você necessita na sua vida. Amigos do trabalho, amigos da vida, até dentro da igreja, amados. Tem pessoas que dizem: mas você é dizimista? Tudo que você ganha você dá dízimo? Ah, eu não sou assim. Aí você pega e fala: Senhor, eu fico com a tua palavra. De tudo darai as primícias ao Senhor, então eu te entrego, Senhor. É isso. É esse Deus que quer que você jamais seja corrompido. E a sua língua, e o seu leme vai sempre trazer vida às demais pessoas. E como eu falei, nós vamos levantar agora. E vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor por aquelas pessoas que foram corrompidas. Muitos de nós aqui presentes temos membros da família que estão desviados do Evangelho, que não conhecem a Jesus ainda, que abandonaram o primeiro amor pelos pais, que abandonaram o primeiro amor pelos avós, pela família. Mas nesta tarde, nós em nome de Jesus vamos dar um basta nisso. E vamos clamar que eles ouçam a voz de Deus. Que eles ouçam a voz do Espírito Santo agora. E que eles venham para receber o galardão do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos agora as nossas mãos, Senhor. Senhor, humildemente nós pedimos, Senhor, agora. Senhor, que Tu vás, Senhor, aonde está aquela pessoa da família, aquele membro da família, aquele ente querido desviado, adoentado, aprisionado. Alguns, Senhor, presos a drogas, Senhor, drogas pesadas, drogas ilícitas pesadas, Senhor. Parece que não há mais solução, que não há mais jeito.
Mas nós sabemos que para ti, Senhor, não haverá impossíveis. Nós cremos, Senhor, e nós te pedimos agora, arranca, Senhor, arranca os familiares, Pai. Arranca, Senhor, aquele ente querido, Pai. Arranca das drogas, do álcool, da prostituição, Senhor, da macumbaria, Senhor. Existem jovens, idosos, anciãos, Senhor, que se desviaram porque se corromperam por causa das más conversações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós dizemos: solta! Satanás está derrubado agora, está derrotado em nome de Jesus. O Senhor Jesus te catargeu, te destruiu. Larga agora. Larga os familiares, Senhor, de cada um de nós aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo agora faça uma obra tal, um incômodo tal no coração desses que estão longe, que estão se sentindo, Senhor, corrompidos, Senhor. E que eles comecem a sentir a necessidade, o desejo, Senhor, de estarem contigo na tua casa. Nós não abrimos mão, Senhor. Nós não abrimos mão das nossas famílias, Senhor. Senhor, nós clamamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Para que nós possamos dizer, Senhor, como Josué: eu e a minha casa decidimos. Eu e a minha casa. Confesse agora com a tua boca: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Ninguém irá nos corromper. Diga para o seu irmão: você nunca será corrompido. Nunca. Nunca nenhum de nós será corrompido. E aqueles que estavam prestes a ser, descobriram que vão ficar com os sábios, porque o galardão já chegou à vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Não esqueça que nós temos o nosso bolinho lá atrás. E eu tenho uma surpresa, que hoje serão sorteados 2 sapatos meus novos, que eu nunca usei, tamanho 35. E as irmãs que ganharam 38, procurem, por favor, a nossa bispa Ludmila. E as que forem sorteadas com o número 35, também procurem, que a bispa vai lá. 2 sapatinhos de frio que a bispa nunca usou. A Claudinha está dizendo: eu recebo. Tá bem, eu vou mandar um para você, sandália, tá? Eu trouxe alguns para a campanha do Bom Samaritano. Você já trouxe? Já fez aquela limpeza na sua casa? Eu fiz nos sapatos, nas roupas, meu marido, as crianças, e nós trouxemos. Mas eu trouxe assim uns para umas irmãs que Claudinha está de olho, eu vou dar um para você também, só por causa disso. Também, quem calça 35 e é fiel dizimista, diz amém. Glória a Jesus. Minha bispa Rosa, por favor, dê a bênção final à nossa igreja. Saiba que sobre tua vida não há encantamento. Todas as palavras que estavam sendo ditas para lhe destruir foram destruídas em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluias. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor, que tu nos trouxeste nesta tarde, Pai. Agora damos ordens aos teus anjos, Senhor, que nos levem em paz e segurança, nos guardem em nossos caminhos, Pai. Que tenhamos aqueles que vão ficar, que tenhamos um culto em perfeita vitória e abençoar. Usa mais uma vez o teu filho sobre este altar, Senhor, como sempre tem feito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do nosso Deus estejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus.